Você conhece sobre cerâmicas odontológicas, as cerâmicas indicadas para trabalhar com inlay, facetas, lentes de contato? Meu nome é Ellen Guerra, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Ellen Guerra /Odonto Masterclass, e o vídeo de hoje será com a professora doutora Renata Faria. Não perca! Olá, meu colega cirurgião dentista, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Eu estou aqui hoje com uma querida, uma amiga, a professora doutora Renata Faria. Um prazer te receber aqui hoje no nosso canal. Obrigada. Ela é mestre e doutora em prótese dentária pela Unesp. Ela é professora coordenadora da área de prótese dos cursos de especialização da Unimes de Santos e professora titular da Unip. É autora do e-book, o e-book está disponível na internet, então se você ainda não baixou o nosso e-book, não perca essa oportunidade. Ele está disponível na nossa página do Facebook ou no nosso site odontomasterclass.com.br. E o conteúdo do vídeo de hoje é sobre cerâmicas odontológicas. Renata, por que é tão importante a gente saber sobre as cerâmicas odontológicas? Bom, Ellen, primeiro, obrigada pelo convite, muito bom, gostei muito de estar aqui podendo participar, esclarecer. E um assunto disse antigo, mas super atual, né? E que por mais que seja muito falado e muito conhecido, os profissionais, apesar de muita experiência clínica, ainda têm dúvidas. Que material que eu escolho? Muitas vezes ficam na dependência da indicação do laboratório, do protético, fazem o preparo, mandam para o laboratório e pedem, quero uma faceta, quero uma inlay, mas na verdade não conhecem e não sabem escolher que material. Diferenciar, né? Será que um é mais resistente? Será que eu vou ter melhor adesão com o outro? Como que é isso? Vou fazer faceta. Faceta cai, faceta descola, porque o que eu devo fazer para evitar que isso aconteça? Porque a gente quer que os nossos trabalhos durem, não é verdade? Quantos pacientes que não vêm no consultório para substituir restaurações metálicas ou de amálgama por porcelana? Hoje em dia a maioria, né, que é estética, não só no setor anterior, mas também no setor posterior. Então, na hora de substituir uma restauração, uma simples restauração, vem a dúvida. Como que é o preparo? Qual material escolher? Até de como fazer esse preparo. Será que tem que desgastar mais, menos, preencher ou desgastar? A cavidade tem que ser expulsiva, já que vai fazer prótese. E aí o material? Que material vai escolher? Tem um leque enorme de opções de cerâmicas. Não só de material, mas de tecnologia. CAD/CAM, injetada, infiltrada. Então, o que é isso? Isso eu sei porque nós damos muitos cursos e as dúvidas sempre vêm. E sempre são as mesmas. E não de pessoas inexperientes. Às vezes pessoas experientes, às vezes ficam na dúvida, né? De o que escolher. Então, na verdade, essa é a grande importância de saber um pouquinho sobre as cerâmicas, conhecer o suficiente para não ficar na dependência, às vezes, de um laboratório te indicar um material ou até o marketing, né? A indústria querendo impor, te induzir a usar certo material. É importante, eu acho, também frisar para a gente estar sabendo um pouquinho mais sobre as cerâmicas, que a gente tem mania de usar sempre o mesmo material, né? Gostei dele, é ele que eu vou usar. E nem sempre é indicado. Você vai fazer uma faceta, você vai fazer uma onlay, você vai fazer uma inlay, maior ou menor desgaste, indicação de cada tipo de material. Isso é importante a gente saber a classificação mesmo das cerâmicas, né? Como que elas são classificadas? Bom, inicialmente só se utilizava a cerâmica feldspática para tudo. Só que a cerâmica feldspática ela não tem resistência suficiente para fazer todos os tipos de trabalho. Então, basicamente, 3 tipos de classificação. Tem as cerâmicas vítreas, as policristalinas e hoje as cerâmicas com polímero, cerâmicas com resina. Então, as vítreas são aquelas, as feldspáticas, o de silicato de lítio, as leucíticas, são tipos de cerâmicas vítreas, são muito lindas e translúcidas. E tem as policristalinas, que aí vem a zircônia com alúmina, cerâmicas mais resistentes. E as cerâmicas com resina, com polímero, elas já vêm numa linha mais biocompatível, seria uma cerâmica com menos dureza, com um módulo de elasticidade mais semelhante ao dente. É indicada já para aqueles casos de bruxismo, onde a pessoa
o profissional fica receoso em fazer alguma reabilitação com um material muito duro. Então, essas cerâmicas são muito boas para isso. Só para exemplificar um pouquinho melhor para o dentista clínico que não está tão habituado com as terminologias da cerâmica, explica um pouquinho melhor dessa parte da cerâmica vítrea e das policristalinas, a diferença. Não, a cerâmica vítrea, ela tem mais vidro, né? Já o nome já diz. Elas são mais translúcidas e, por outro lado também, elas têm melhor adesão ao cimento, porque elas são ácidos sensíveis. Então, nesse tipo de cerâmicas vítreas, que são as feldspáticas, o de silicato, as leucíticas, o silicato de lítio, que tem um pouco de zircônia, ainda está classificado dentro das vítreas, onde a gente pode fazer um ataque ácido, né, o ácido fluorídrico, criar micro-retenções, aplicar um silano e esse silano vai fazer um elo de ligação com o cimento resinoso. Então, isso é que garante uma excelente adesão. Então, essas são as melhores cerâmicas para a gente fazer trabalhos onde eu quero muita adesão. Por exemplo, facetas, onde eu posso fazer o ácido silano e eu vou ter uma excelente união com o cimento resinoso. Então, só para frisar, as cerâmicas ácidos sensíveis são cerâmicas que se degradam a partir da aplicação do ácido fluorídrico. E aí cria essas micro-retenções, fazendo uma melhor união. Uhum. E aí, essas são as vítreas, né? Sim. As policristalinas estão consideradas zircônia com alúmina. Então, são as cerâmicas mais resistentes. Que tem esses por cristais outro lado, incorporados. Exatamente. Por outro lado, elas não são ácidos sensíveis. Eu não consigo, com o ácido fluorídrico, criar essas micro-retenções. Então, eu tenho uma menor qualidade de adesão dessa infraestrutura, dessa cerâmica com o cimento resinoso. Então, como elas são mais resistentes, estão indicadas para fazer infraestruturas, próteses mais extensas, mas só para terminar na explicação do que é vítrea, policristalina e as com polímero, né? As cerâmicas com polímero também são ácidos sensíveis, porque elas são cerâmicas vítreas e com adição do polímero. A diferença delas vai ser que elas têm menos resistência. Sim. Então, elas não servem para trabalhos muito extensos. Elas são indicadas mesmo para quando a gente quer uma menor dureza no material. Né? Pacientes que têm bruxismo, elas têm estética, elas não são tão estéticas quanto as vítreas, tá? Mas elas têm estética, são ácidos sensíveis e é uma nova geração de cerâmica que é bastante promissora. E os polímeros seriam resina composta. Elas têm cerâmica e resina na composição, por isso que elas são menos resistentes e o módulo de elasticidade mais semelhante ao dente. E a adesão delas, então, a adesão é igual. É bem efetiva bem como efetiva. as vítreas. Então, existe hoje muito marketing também na indústria das cerâmicas e que levam os profissionais a escolher e conhecer o nome comercial da cerâmica, né? Como, por exemplo, a gente conhece tantos outros nomes comerciais, como o Bombril, falando da palha de aço, ou do Band-Aid, o Gillette. E as cerâmicas eu acho que não é diferente, né? O marketing é forte e as empresas realmente elas têm bastante interesse nisso, em fixar o nome do seu produto na mente das pessoas, né? Por exemplo, o de silicato de lítio, que todos ligam ao IMEX, mas existem outras empresas que produzem silicatos de lítio, como tem o Talmax, tem o Rosetta e muitos outros. O silicato de lítio com zircônia tem a Suprinet, tem o Celtra. Então, muitas vezes a pessoa pede, eu quero um IMEX ou eu quero uma Suprinet. E, na verdade, está escolhendo o nome comercial. A marca e não a composição da cerâmica, né? E existem os mais populares também, né? Os mais populares materiais cerâmicos utilizados é o quê? Zircônia e de silicato de lítio. Então, muitas vezes, os profissionais deixam de explorar outros tipos de materiais, outras cerâmicas, por falta de conhecimento e porque esses se tornam os mais populares, mais usados. Engraçado, às vezes, que tem laboratório que usa uma marca de material, por exemplo, usa o Rosetta. Mas o dentista liga e fala, olha, eu quero um IMEX. O laboratório, ok, eu faço IMEX. Mas ele não faz IMEX, ele faz o Rosetta, só que ele entende que o dentista quer o de silicato de lítio. Então, isso como acontece em
todos os produtos que são divulgados acontecem na odontologia também, mas é interessante que o profissional ele conheça um pouquinho, né, do material para não se deixar levar nesse caminho. Exatamente. Então, através do nosso e-book também, eu tenho recebido muitas dúvidas em relação à técnica de confecção das cerâmicas. Explica um pouquinho pra gente dessas técnicas, dessas diferenças. Olha, assim, basicamente existem 4 técnicas hoje em dia, né? A técnica tradicional, que é a estratificada, que é aquela que o técnico vai aplicando a cerâmica, o pó, o líquido, leva no forno, ele vai estratificando, construindo aquela prótese. Essa é a técnica estratificada. Tem a técnica injetada, que é a partir de pastilhas, é semelhante à técnica de fundição de metal. Então, ele vai encerar aquela prótese, a coroa, a faceta ou a inlay, e aí ele vai injetar a cerâmica. Vai volatilizar aquela cera, vai usar os equipamentos adequados e vai injetar essa pastilha de cerâmica. Tem a técnica CAD/CAM, onde a partir de um bloco a prótese vai ser usinada, então existe um escaneamento do modelo, informações desse escaneamento vão para o software, é feito um desenho da prótese e isso é transmitido para a máquina e a máquina usina a prótese a partir de um bloco. E atualmente temos a técnica de impressão. Comparando a técnica CAD/CAM com as impressoras, seria o CAD/CAM a técnica subtrativa, onde se usina um bloco, e a impressora técnica aditiva. Então seriam essas, basicamente resumindo essas 4: estratificação, injetada, o CAD/CAM e por impressão. E todas essas técnicas, prótese final pode ser maquiada ou só algumas delas? Não, com todas elas existe a maquiagem, tá? Então, maquiagem é um recurso estético para finalização. O que eu acho que é importante saber, que eu acho que tem muita dúvida dos profissionais, qual a diferença em fazer uma CAD/CAM com uma injetada? Sim. O que vai mudar clinicamente? A técnica CAD/CAM é que dá mais precisão de adaptação de borda. Então, além disso, a cerâmica não tem imperfeições. Então, a partir de um bloco totalmente compactado, eu vou produzir uma prótese. Então, não existe a imperfeição, né, interna. Com isso, todas as cerâmicas obtidas pelo CAD/CAM, elas têm uma resistência maior, por causa da forma que é feita assim a partir de um bloco. Já as outras, onde entra a mão, né, do profissional, então isso pode acontecer de ter alguma falha, isso influencia às vezes na resistência e na própria composição da cerâmica de bloco para a cerâmica de pastilha, acaba influenciando um pouco na resistência. Mas na prática, clinicamente, eu vou fazer uma inlay CAD/CAM injetada ou estratificada. Então eu vou ter melhor adaptação com a CAD/CAM, né? Eu vou ter excelente adaptação com todas, na verdade, mas o CAD/CAM é o que vai me proporcionar um requinte, né, melhor, um refinamento melhor dessas bordas, uma adaptação melhor. E muito importante deixar isso muito claro, todos os materiais, todos os tipos de cerâmica existem nas diferentes formas. Então eu tenho blocos de CAD/CAM para todos os tipos de cerâmica, para cerâmicas vítreas, para cerâmicas policristalinas, para cerâmicas com resina, com polímero. Então, para todos os tipos existem blocos. Então eu posso hoje utilizar a tecnologia CAD/CAM qualquer tipo de material. Então não é só, porque muitas vezes as pessoas ligam o CAD/CAM à zircônia e ao silicato, mais uma vez os mais populares. Então qualquer tipo de material que você quer restaurar a boca do seu paciente está disponível para a tecnologia CAD/CAM. Bom, então finalizando, explica um pouco melhor pra gente o que tem de novidade em relação às cerâmicas. Bom, o que tem de mais novo, atual, seriam basicamente 2 materiais, né? Que é o silicato de lítio com zircônia, onde nós temos, comparando com o disilicato de lítio, o disilicato tem uns 360 megapascal de resistência. O silicato de lítio com zircônia, essa resistência sobe para 560. Sem perder estética e nem adesão. Então os dois são ácidos sensíveis, tem estética, translucidez. E as zircônias translúcidas,
que antes só se tinha, né, a zircônia altamente opaca, sem nenhuma translucidez, super resistente. Só que hoje a gente tem zircônia com translucidez. Como que é isso? Como que fizeram a zircônia ficar translúcida? Mudaram a composição da zircônia, mudaram a forma de, na fase, adicionaram mais ítrio. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Então a zircônia que tem 3% de ítrio na composição, que é o que faz ela ser muito resistente às trincas. Então essa quantidade de ítrio foi aumentada para mais ou menos 8%. Isso modificou o tamanho dos grãos e adquiriu a translucidez, mas consequentemente uma zircônia com 3% que tinha 1.200 de resistência, essa nova zircônia translúcida, a resistência caiu para 650. Mas aí eu pergunto para vocês, 650 é pouco? Não. É muito. É muito. E é muito, é mais do que qualquer outra cerâmica. Então hoje a gente tem zircônia translúcida com essa alta resistência, 650 em média. E mais ainda atual são os blocos com tonalidades. Então eu tenho zircônia mais translúcida, menos translúcidas, com tonalidades diferentes para produzir o que eu quiser. Tem caso até de confecção de faceta de zircônia. Mas temos sempre que pensar no lado da união com o cimento. Ainda é ácido resistente, não tem a propriedade de se criar microrretenção com o condicionamento ácido. Então eu considero isso, é o silicato de lítio, que é um monossilicato com zircônia, que tem adesão, é indicado para facetas, inlays, coroas totais e próteses às vezes de 3 elementos, que tem adesão, translucidez e resistência. E as zircônias translúcidas, que eu posso fazer qualquer tipo de trabalho. E mais um pouquinho só para finalizar, tá ligado a zircônia às próteses monolíticas. Monolítica é o termo do momento, prótese monolítica. Mas na verdade, prótese monolítica nada mais é que uma prótese feita com um só material, tá? Então, um único material, uma coroa inteira de zircônia, uma coroa inteira de silicato de lítio, ou inteira de monossilicato, é o silicato de lítio com zircônia, ou uma coroa inteira de zircônia com polímero, todas elas são próteses monolíticas. Então estamos finalizando a nossa entrevista de hoje com a doutora Renata Faria. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu conteúdo tão explicativo. E deixa o seu like no nosso vídeo. Se você ainda não baixou o nosso e-book, entre na nossa página no Facebook, erenguerra/odontomasterclass, ou no nosso site www.odontomasterclass.com.br e deixe suas dúvidas e sugestões que nós responderemos. Até o próximo vídeo. Cerâmica. Cerâmica vítrea, cerâmica... Perdi. Policristalina. Policristalina. Vem cá, para um pouquinho. Então, comparando o CAD/CAM com as impressoras, né, seria a técnica subtrativa e aditiva.